Alô, meu amigo, minha amiga, você está na companhia do programa A Esperança Viva. Mais uma vez, uma grande alegria, um grande prazer estar aqui junto com você para podermos estar conversando a respeito dos assuntos espirituais, assuntos da nossa vida que precisamos estar sempre amoldando-a de acordo com a vontade de Deus, dentro dos parâmetros da palavra de Deus, para podermos estar desfrutando de uma vida realmente maravilhosa, de uma vida realmente pacífica, que agrada a Deus, e isto faz com que nós tenhamos uma boa qualidade de vida, e é isso que nós buscamos para que todos nós possamos estar desfrutando das bênçãos que Deus tem para todos nós. A palavra de Deus está sempre nos alertando para que nós possamos estar sempre enquadrando a nossa vida dentro daquilo que Deus ensina, porque Ele que nos criou, Ele conhece a nossa estrutura melhor do que nós mesmos, e quanto mais nós aprendemos a andar com Deus, a respeitá-lo, a buscar os seus ensinamentos, mais nós vamos enquadrando a nossa vida numa vida bem-aventurada, uma vida feliz. Por isso, então, é um prazer muito grande estarmos aqui neste programa, estar tratando desses assuntos, buscando em primeiro lugar o reino de Deus, que é a orientação de Jesus. Quando nós assim fazemos, nós temos as consequências na nossa vida física, na nossa vida terrena. Por isso é importantíssimo nós estarmos sempre aprendendo com o Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Deus, que se fez homem e habitou entre nós aqui, veio para nos ensinar, nos orientar, para que nós possamos alcançar a maior de todas as bênçãos, que é o dom da vida eterna. Nós não fomos criados para viver temporariamente. Deus nos ama e Ele quer a nossa vida eternamente, e Ele nos amou tanto que Ele mesmo abriu mão da sua glória lá no céu, veio aqui nos socorrer e nos orientar para que nós possamos nos libertar da escravidão do pecado. O pecado é essa enfermidade que nós trazemos na alma e que nós precisamos nos libertar dela, e é exatamente esse o socorro que Jesus veio nos dar aqui. Ele veio aqui sofrer a punição dos nossos pecados. Ele viveu aqui entre nós sem pecado nenhum e venceu a morte, venceu o pecado, e todo aquele que crê em Jesus realmente tem a vida eterna, e esse tem é hoje, é no presente, e todos aqueles que vão crendo em Jesus vão sendo abençoados com a presença do Espírito Santo em suas vidas, e assim o Espírito Santo confirma com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Por isso é importante nós tomarmos essa decisão de crer em Jesus, recebê-lo como nosso único e todo suficiente Senhor e Salvador. E por isso nós temos que exercitar a fé. Sem fé, diz a palavra de Deus, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Ele é o recompensador. Quando nós cremos em Deus, nós realmente agradamos a Deus. Por isso é importante nós estarmos ouvindo a palavra de Deus e crendo. Temos aqui um exemplo de um centurião que foi ao encontro de Jesus pedir socorro para um dos seus soldados. Está narrado em Marcos capítulo 8, versículo 5, diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo ficou curado. Veja aqui, meu amigo, minha amiga, a importância de termos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que é o que esse centurião mostrou aqui para Jesus. Jesus
disse: eu irei lá curá-lo, lá na sua casa. Ele falou: não, não precisa ir na minha casa, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Exatamente, ele não queria que Jesus dissesse nem duas palavras, era uma só, que ele cria que Jesus realmente tinha poder para resolver o problema. E Jesus disse para ele: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E imediatamente diz aqui a palavra de Deus que o servo ficou curado. Se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, ele vai realmente transformar a nossa vida, que não tem vida que ele não transforma. Se a pessoa crer realmente, ele transforma a vida de qualquer pecador. E temos um grande exemplo na Bíblia a respeito daquele ladrão que estava morrendo do lado dele ali na cruz do Calvário. Quando Jesus estava pregado ali na cruz com outros dois malfeitores, um deles virou para Jesus manifestando fé e disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Veja aqui então, aquele homem nos últimos minutos da sua vida manifestou a sua fé em Jesus, mostrando assim que ele sabia que Jesus era o Filho de Deus e que ele realmente tinha poder para curá-lo dos seus pecados, perdoar dos seus pecados. E Jesus imediatamente disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E é isto que nós temos que compreender, que a fé em Jesus Cristo, ela transforma qualquer pessoa que realmente crê nele, porque ele tem o poder, porque ele morreu por nós ali na cruz do Calvário sem pecado nenhum. Ele se fez pecador para libertar os pecadores da escravidão do pecado. E este é o ponto fundamental que nós temos que entender, a importância de crer em Jesus. Ele está pronto a transformar a vida de qualquer pecador que se arrepender dos seus pecados, pedir perdão e dar então a todos nós o novo nascimento, conforme ele disse para Nicodemos: se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. E é exatamente esse ponto que nós recebemos de Jesus quando cremos nele. E esse novo nascimento, essa experiência maravilhosa, ela tem que acontecer hoje. Antes de partirmos daqui para a eternidade, temos que entrar na eternidade já com os nossos pecados perdoados, com os nossos pecados lavados no sangue de Jesus, para podermos colocar as vestes brancas que todo aquele que entra no reino de Deus recebe, porque também entra sem pecado nenhum, entra por mérito de Jesus. Jesus é que nos coloca para dentro do reino de Deus. Foi ele que sofreu a punição dos nossos pecados para nos libertar. E ele disse: conhecereis a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E essa liberdade, meu amigo, minha amiga, que nós queremos que você aproveite pela fé em Cristo Jesus, que acontece nas nossas vidas hoje, e temos que estar preparados a qualquer momento para partir para a eternidade, com toda a segurança, com todo o entendimento, sabendo que já somos filhos de Deus e que, crendo em Jesus, nós realmente já estamos dentro do reino de Deus. Que Deus abençoe você, que você realmente tenha a humildade de entregar sua vida para Jesus, recebendo Ele como teu único e todo suficiente Senhor e Salvador, e desfrutando desde já a alegria da salvação em sua vida, seja para a honra e glória de Deus Pai. Amém. Espero que você esteja inscrito aqui no nosso programa. Se você ainda não se inscreveu, pedimos para que você se inscreva, esteja sempre comentando e também compartilhando o nosso programa para que outras pessoas também tenham a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Para você que já conhece a mensagem do Evangelho, já passou pela experiência do novo nascimento, espero que você esteja compartilhando e trabalhando junto conosco para que o número de salvos esteja aumentando aqui no nosso país e também povoando cada vez mais o reino de Deus. E uma vez aumentando o número de salvos aqui no nosso país, Deus está sempre presente para governar
e levar o coração do nosso Rei aonde for necessário para que as suas bênçãos realmente estejam alcançando as nossas vidas e que a nossa vida seja realmente fortalecida para a honra e glória de Deus. Espero encontrar você no próximo programa. Um grande abraço e até lá.